é claro que é difícil definir o que é maturidade, até porque, mesmo eu sendo uma adulta super funcional, que já passou dos 35 anos, ainda assim me pego em vários momentos me sentindo imatura, me sentindo para trás, me sentindo, insuficiente diante da sociedade. Mas maturidade não diz respeito somente a você seguir certos protocolos, se adaptar a essa sociedade e ser altamente funcional, altamente eficiente. Se teve uma coisa que eu aprendi olhando os adultos quando eu era criança, adolescente e bem jovenzinha, é que eles eram sim funcionais, mas eles estavam ali só no improviso. E eu já tinha sacado isso quando eu era criança, fingindo, criando uma imagem de que tudo estava sob controle, de que eles eram maduros, de que eles tinham inteligência emocional para lidar com certas situações que eu olhava assim e pensava: "Nossa, tem uma coisa estranha nisso". E acho que por isso que eu nunca associei maturidade com envelhecimento, apesar de que o envelhecimento é sim uma oportunidade para você amadurecer, mas nem todo mundo aproveita essa oportunidade. Você precisa ser funcional, claro, você precisa pagar suas contas, você precisa limpar sua casa, você precisa cumprir com as responsabilidades que você assume. E assim, tem certas responsabilidades que a gente escolhe, tem outras que simplesmente caem no nosso colo, não tem como. Você tem que morar em algum lugar, você tem que pagar as suas contas, você tem que trabalhar. Eventualmente, isso é uma responsabilidade que você não tem muita escolha, então você tem que amadurecer em algum momento a ponto de conseguir dar conta desse básico. Mas esse básico não é o suficiente para você ser uma pessoa madura. Agora, tem aquelas responsabilidades que você escolheu assumir, mas que você não consegue ir lá resolver o BO. Então, isso para mim é um forte sinal de imaturidade, porque você acha que você pode assumir aquilo, você tá numa ilusão, né, de que você pode dar conta daquilo, e aí no momento em que aquilo se concretiza, você vê que não. E aí fica fugindo um pouco da realidade ali, empurrando com a barriga, não resolvendo aquele BO que você mesmo criou. Então tem certas decisões que a gente tem que pensar bem antes de tomá-las e que muitas vezes a gente acaba tomando no impulso da ilusão mesmo da juventude, ou de que tudo vai sempre dar certo, ou de se querer ou de querer seguir um roteiro que a sociedade espera de nós, a família, né, os amigos. O conceito de maturidade abarca tanta coisa, não tem como falar de maturidade sem falar um pouco da minha cosmovisão, ou ao menos dos meus conflitos de diferentes cosmovisões que habitam aqui nessa minha mente um pouco esquizofrênica, contraditória e até meio alienígena, digamos assim, mas vamos lá, então vamos embarcar aí nessa reflexão. Eu diria que maturidade é a capacidade de sustentar os seus conflitos internos e as incoerências do mundo. É você sustentar 2 coisas que são completamente difíceis de aceitar, porque elas são extremamente conflituosas e elas trazem mal-estar, mas que são necessárias de serem sustentadas para você seguir em frente. Sustentar os conflitos e as incoerências é não sustentar as ilusões, é você se desiludir. E é engraçado porque a palavra desilusão, ela sempre traz uma coisa assim pesada, ruim, né, "eu fui desiludido", como se fosse algo negativo. E eu não vejo assim, eu acho que a desilusão ela é ótima e quanto mais você vai amadurecendo, mais você vai se desiludindo, como se fossem véus que vão sendo retirados, e você consegue enxergar melhor a realidade como ela é, como ela se apresenta. E nesse processo você se machuca menos, por mais que a desilusão doa, é uma dor que vem para te libertar. Porque quando você está iludido, você encara os sinais da realidade de uma forma delusional, de uma forma desconectada da realidade. E de forma inconsciente, você sente que o teu sistema está bugando porque aquilo não faz sentido. Mas aí você vai lá e você se engana. E tem um sofrimento subjacente muito forte nessa operação, nessa forma de viver e de lidar com a realidade. Bem, a gente pode ver na psicanálise, na freudiana mesmo de base, que o psiquismo humano, ele não é algo bonitinho, coerente, direitinho, quando a gente estuda. É quanto mais a gente entra nisso, mais confuso a gente fica às vezes, e mais confusão a gente vê, porque é puro conflito, é pura contradição. A gente tem um campo de tensão permanente entre diferentes forças psíquicas te puxando para lá e para cá. A mãe de 2 filhos e a mulher profissional. A maturidade não consiste em resolver essas tensões, mas sim em suportá-las sem colapsar, pelo menos não por completo. Ou colapsar, mas elaborar, entender, levantar e sustentar. E o mais importante na maturidade é você não criar falsas coerências. Porque quando a gente está delusional, quando a gente está vivendo a partir de uma ilusão, a gente cria falsas coerências, a gente vê esses hints da realidade e a gente encaixa numa narrativa
completamente ilusória, La La Land e maluca. E a gente vai criando essas falsas coerências e que não se sustenta por muito tempo. O problema é que, assim, se a coisa desmorona e você se desilude, ok, você se liberta. Só que muitas vezes não é isso que acontece. A gente vai tentando remendar, tapar esses buracos e ir levando aquela gambiarra psíquica à frente, achando que aquilo ali vai em algum momento dar certo. E essa expectativa constante traz um cansaço psíquico enorme. Ao longo dos anos, isso vai te detonando. Isso vai muito para o campo somático também. Muitas doenças vêm dessa conjuntura emocional. Winnicott falava de uma experiência gradual de frustração na formação psíquica humana. Isso é muito interessante, porque isso é o processo de maturidade. E, bem, quando a gente é o bebê ali, extremamente no nosso autocentramento, né, nós somos extremamente narcisistas como bebês. A gente entende que a mãe é uma extensão do nosso self, que ela tem que nos servir. A gente não consegue nem ver a nossa mãe, o nosso cuidador, como um indivíduo com suas próprias necessidades. E parece que existe uma coincidência ali entre o que a realidade está se apresentando e os desejos daquele bebê. Então, fica parecendo que o bebê controla a realidade psiquicamente. Mas conforme aquele bebê vai crescendo, e se tornando uma criança, que depois se torna um adolescente, um adulto, as frustrações graduais daquele processo de crescimento da vida faz com que aquela psique vá se moldando a essas frustrações e entendendo a contingência da vida, da realidade, e a partir disso aprendendo a se sobrepor a isso, mas não de uma forma impositiva, mas sim de forma sustentada. É você sustentar uma posição, mesmo sabendo que nem tudo está no seu controle. Então, na tradição da psicanálise, o amadurecimento psíquico passa pela capacidade de reconhecer que o mundo não está subordinado aos nossos desejos. Então, como Freud dizia, né, uma parte essencial do desenvolvimento psíquico consiste justamente na passagem do princípio do prazer para o princípio da realidade. Ou seja, o sujeito precisa, em algum momento, reconhecer que a realidade impõe limites, que nem tudo pode ser obtido, que o mundo não responde automaticamente às nossas vontades. E essa experiência de limite ela é estrutural para a formação do psiquismo. E aí a gente tem a narrativa dos físicos quânticos, que é de que os nossos pensamentos e estados mentais teriam o poder de moldar diretamente a realidade. Então, a ideia central seria algo como mude a sua mente e você vai mudar o mundo ao seu redor. Isso sugere que a consciência influencia diretamente aquilo que acontece no mundo material. E é aí que surge uma tensão interessante. Por quê? Se for levada ao extremo essa ideia, essa visão pode facilmente escorregar para uma espécie de fantasia psíquica antiga, a fantasia de que o mundo responde diretamente à nossa vontade. E do ponto de vista psicanalítico, essa fantasia lembra muito aquilo que caracteriza as fases mais precoces do desenvolvimento psíquico, momentos em que o bebê ainda vive uma experiência em que o desejo e a realidade parecem coincidir. A ideia de sincronicidade do Jung, ela é interessante porque ela ocupa um lugar intermediário entre essas duas visões. Não é nem um determinismo psíquico absoluto e nem um mundo totalmente indiferente à mente. Ele percebeu que em certos momentos da vida ocorrem coincidências extremamente significativas. Eventos externos parecem corresponder de maneira surpreendente a estados internos da psique. Por exemplo, sei lá, alguém está atravessando um conflito profundo e de repente encontra um símbolo, uma pessoa, uma situação que parece responder exatamente àquela questão interna. Ou você às vezes pensa numa pessoa e aquela pessoa te manda uma mensagem. Ou você pensa numa questão e aquilo ali surge como problema, de repente, no momento em que você pensou, ou algo que você tem muito medo que aconteça, acontece, de tanto você pensar naquilo e temer aquilo. Essas coincidências não são necessariamente explicáveis por uma relação causal direta. Uh-uh. Elas são o que o Jung chamou de coincidências significativas. Ou seja, acontecimentos que não têm uma ligação causal clara, mas que se conectam através de um sentido compartilhado. E para desenvolver essa ideia, o Jung chegou a dialogar com físicos, um dos pioneiros da mecânica quântica. Vou colocar o nome dele aí na tela. E ambos estavam interessados em entender se existiria algum tipo de relação mais profunda entre a estrutura da psique e a estrutura da realidade. Mas é importante perceber um detalhe fundamental aqui. O Jung nunca afirmou que a mente cria diretamente os acontecimentos físicos do mundo. Ele sugere algo mais sutil. Ele não diz que a sincronicidade é a mente produzindo eventos externos. Não é isso. Mas sim que em certos momentos processos psíquicos e acontecimentos externos parecem se organizar em torno de um mesmo padrão de significado.
Então não é como se tivesse uma relação de causa e efeito, mas uma relação de sentido. Então, na visão do Jung, o indivíduo continua confrontado com algo que é maior do que ele, algo que escapa ao controle da consciência, algo que emerge de uma dimensão mais profunda da psique, que é o que ele acabou chamando ali de inconsciente coletivo. Então, nesse sentido, a sincronicidade não elimina o limite da realidade, apenas sugere que a relação entre mente e mundo pode ser mais complexa e misteriosa do que a gente imagina. Então, concluindo aqui, a maturidade psíquica, ela não está em escolher uma dessas visões e tornar ela um dogma, mas sim em olhar para elas e ver como cada uma faz um pouco de sentido. Reconhecer sim que a mente influencia profundamente a maneira como a gente vive o mundo, mas que existe algo na realidade e na existência. Você pode chamar do que você quiser, vai da sua interpretação, mas existe alguma inteligência que opera e que, de algum modo, essa mente aqui, com as suas limitações, entende muito parcialmente e pouco sabe. Mas tem uma coisa que você consegue ser: uma pessoa psiquicamente capaz de habitar tensões, conflitos, contradições entre aquilo que podemos transformar e aquilo que precisamos aprender a suportar.